Você é um escravo do século XXI. A escravidão moderna é uma servidão voluntária. Ao contrário dos escravos da antiguidade, ninguém obriga você a correr atrás de caminhos sem propósito. É você mesmo quem faz isso. O sistema precisou cegar você de todo o seu potencial. Por isso, nós recusamos a agir. Somos doutrinados a obedecer, mas preferimos não saber, distraídos pelas migalhas que eles nos oferecem. Estamos adormecidos, mas a partir de hoje, isso vai mudar. Está começando agora o Despertar. Hoje eu vou te mostrar o que o sistema quer esconder. Você vai conhecer o caminho para se conformar, derrotar o sistema e fazer de 2024 o melhor ano da sua vida. Meu nome é Iago Gonçalves, tenho 19 anos de idade e já fiz mais de 60 milhões com o mercado digital. Meu primeiro milhão veio com apenas 16 anos, 9 meses depois de começar com R$160 emprestados do meu irmão, fazendo tudo sozinho de dentro do meu quarto. Vista diante de você é a possibilidade de mudar completamente o rumo da sua história. Acompanhando a série com atenção e executando o conhecimento que será apresentado, você estará apto a desafiar as normas e a enfrentar o status quo. Mas, caso você esteja aqui apenas por curiosidade, de forma passiva, o resultado é a continuidade da mesma vida cinza que você tem hoje. Jamais esqueça, para os conformados, sonhos são apenas ilusões. Para os inconformados, são o primeiro passo para a vida extraordinária. Ao longo do Despertar, você vai conhecer os 3 passos da Fórmula 100K. Ela é a maneira mais rápida, barata e segura para quem quer começar a lucrar no mercado digital. E como o melhor jeito de aprender é com os erros dos outros, eu também vou revelar todos os meus de toda a minha jornada, para que você não os cometa. E claro, também vou mostrar os meus acertos para que você entenda de uma vez por todas que a conquista de uma vida abundante por meio do digital é bem mais fácil do que parece. Serão as 4 forças do despertar que, quando elas agem juntas, você se torna imbatível. Já no segundo episódio eu vou te provar o porquê você está apenas um produto de distância do seu primeiro milhão. Você vai conhecer a tríade do PPM, a estratégia para você encontrar produtos com potencial milionário até 10 vezes mais rápido. E já no terceiro episódio, além de te revelar os segredos das lojas online de alta conversão, você vai descobrir como começar sua operação sem grana e escalar até os 7 dígitos anuais. E finalmente, no último episódio, eu estarei ao vivo para te entregar o mapa da abundância e dar detalhes da oportunidade FNM. Uma breve janela de tempo onde você poderá se juntar com milhares de outros inconformados como você. Nesse evento, eu mostrarei o caminho. Executar já é com você. Ok, nosso primeiro passo então é conhecer o inimigo que você vai derrotar. O Brasil, ele vai mais do que dobrar o número de milionários. Nos próximos 4 anos, serão mais de 375 mil novos milionários. Em 2022 nós fomos os campeões. O problema é que a maioria das pessoas não vão acessar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque o sistema as doutrinaram para que elas se conformem com a vida escassa. Quanto mais barato você estiver disposto a cobrar por aquilo que tem de mais valioso, o seu tempo, melhor para o sistema. Quando ele ganha, você perde, e ele tem ganhado há centenas de anos. Enquanto você estiver conformado sem perceber que existem pessoas controlando a sua vida, a escassez, ela é inevitável. Você sofreu uma lavagem cerebral e é assim que você chegou até aqui. A infiltração na educação formal, feita nas escolas e nas universidades, foi a maneira que o sistema utilizou para te controlar. Hoje, metade dos recém-formados no Brasil estão desempregados. A maioria não consegue emprego na área de formação e os que conseguem ganham pouco e não sabem como mudar isso. Isso está longe de ser um acidente. Investigando tudo isso, eu descobri uma verdade chocante. O sistema de educação foi desenhado para ser uma fábrica de conformidade. Por décadas, o sistema tem manipulado a educação para criar uma população passiva, desprovida de pensamento crítico e conformada com a vida escassa. O método impõe uma disciplina rígida e as respostas inconvenientes a ele são severamente punidas.
Criado no século passado, fui financiado por elites americanas que precisavam doutrinar trabalhadores para trabalharem nas fábricas, em um ambiente onde a repetição e a padronização são regra. O objetivo desde o início foi erradicar a vontade própria dos alunos e transformá-los em escravos modernos. Nós não podemos mais aceitar esse método. Devemos enfrentá-lo. A partir de agora, você vai saber exatamente o que eu fiz para me livrar do sistema e conquistar tudo que eu tenho. Hoje, quem vê minha vida abundante com apenas 19 anos acredita que eu seja um playboy, filhinho de papai. Mas isso tá longe de ser verdade. Há menos de 5 anos, provavelmente eu estava em um lugar muito pior do que você está hoje. Eu conheci o fundo do poço antes de chegar até aqui. Na infância, eu tinha uma vida tranquila. Fazia tudo que um jovem gostava de fazer. Tomava café da manhã com meus pais e jogava muito Xbox. Eu sempre curti carros e jogava jogos de corrida pensando se um dia eu poderia ter um daqueles. De fato, eu não tinha do que reclamar. A geladeira estava sempre cheia e era uma vida sem grandes emoções. Nós tínhamos uma vida normal, de classe média, né? Sempre tivemos momentos de lazer, viagens anualmente, automóvel para mim, para o meu ex-marido. Era normal, não tinha luxo, mas tudo que a gente queria, tudo que a gente pensava, tudo que a gente desejava, a gente tinha oportunidade e condições financeiras para tal tarefa. Na real, se a vida tivesse ficado assim, provavelmente eu jamais teria me ousado a me rebelar contra o sistema. Seria apenas mais um cidadão obediente em um emprego sem sentido, trocando as melhores horas da minha vida por migalhas. O famoso sonhador iludido. Mas felizmente, a vida não ficou assim. As coisas em casa começaram a piorar. Cada dia que passava, o clima pesava um pouco mais. As discussões entre os meus pais se tornaram frequentes. Meus pais faliram e a falta de grana fez os dois se divorciarem. A separação se deu concretamente por conta disso, problemas financeiros. A separação foi dura, foi dura demais, porque eu vi que eu ia ficar sem eles, aí foi barra pesada. Porque eu acho que eu não conseguiria ficar sem meus filhos. Com o divórcio, com a separação, houve, sim, divisor de águas. Para mim e tanto para com o Iago também. O que me restou foram algumas roupas velhas, o meu Xbox e um computador simples. Eu fui morar no barracão de 2 quartos com a minha mãe. Foi muito difícil ver minha mãe precisando trabalhar de faxina para conseguir pagar as contas de casa. Quando a gente foi pro barracão, a gente não tinha uma estrutura de mobília, de tudo, assim, faltava algumas coisas, né? Eu tive a geladeira emprestada pela minha irmã. Quando eu mudei inicialmente, eu não tinha ainda diária para todos os dias da semana. E, como eu disse inicialmente, para onde a gente foi morar, eu tinha uma rede de apoio. E o básico a gente tinha, por essa minha irmã, que ela nos fornecia a cesta básica. E aí eu tinha que ter o dinheiro para poder suplementar a alimentação nossa, minha e do Iago. Meu mundo estava girando de cabeça para baixo. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ali começava a maior lição da minha vida. Como eu mudei de escola, eu perdi todos os meus amigos. Mesmo estando em um lugar onde ninguém tinha grana, eu era um dos mais ferrados. Eu lembro de um episódio, quando eu só tinha um tênis. Ele estava tão velho que a sola ficava solta. E aqueles que deveriam ser os meus amigos ficavam pisando nessa sola para eu cair. Eu me sentia um estranho em qualquer lugar que eu tivesse. Nessa época eu já estava odiando a escola. Além de não ter amigos, eu tinha certeza que nada do que fingiam me ensinar ali seria útil para resolver o meu problema. A minha primeira reação a essa nova realidade foi de conformismo. Eu ficava jogando videogame o dia inteiro vendo o tempo passar. Mas eu já começava a perceber que existia um outro caminho possível. Eu via gente muito jovem vivendo a vida que eu queria viver e acreditava que havia um caminho para ela. Eu conseguia me imaginar vivendo a vida abundante, mas enquanto eu sonhava e não agia, os sonhos eram mera ilusão. Os conformados, eles são incapazes de dar o primeiro passo. E a verdade é que você só vai entrar em ação
quando se dá conta do tamanho do problema. Você precisa ter um motivo forte. O que te move hoje? O que te trouxe até aqui nesse evento? Fala aí no chat ou nos comentários. Eu nunca vou esquecer do dia em que minha ficha caiu de verdade. Eu tava a fim de comprar um sanduíche e fui até a mochila pegar um dinheiro que eu tinha guardado. Eram R$12 e eu peguei e entreguei pra minha mãe. Na época o lanche custava 30, 35 reais e a minha mãe não tinha nem 20 reais pra inteirar o que faltava. Então esse foi o dia mais difícil da minha vida. Foi falar pro meu filho que eu não tinha o dinheiro do sanduíche que ele tanto queria. Esse dia ficou marcado na minha vida e marca até hoje. Porque essa é uma lembrança dolorosa de você não poder suprir uma vontade do seu filho. E eu lembro que ele mesmo colocando, falou assim, mãe, eu tenho umas moedinhas do troco e às vezes juntando a minha moedinha com o seu dinheiro a gente consegue comprar um sanduíche. Eu falei com ele, falei assim, filho, se eu desinteirar o dinheiro que eu tenho para comprar o sanduíche que você tanto quer, eu não vou pagar as contas que eu tenho que pagar essa semana. Então, infelizmente, a mamãe não tem como comprar o sanduíche para você hoje. Esse foi o dia mais, assim, que eu me senti derrotada na minha vida. Eu não consegui comprar um simples sanduíche pro Iago. Foi um choque de realidade. Mesmo com minha mãe trabalhando muito, a gente não tinha grana pra comprar um sanduíche e tava cheio de contas pra pagar. Diferente do que o sistema queria pra mim, o caminho alternativo se tornava cada vez mais atraente. A situação que eu estava começou a me tirar da zona de conforto. Eu já não estava mais tão conformado. Ao longo do tempo, por ser um trabalho extremamente desgastante, minha mãe começou a faltar algumas faxinas porque estava com dores no corpo. Com o tempo veio as questões do corpo, né? O corpo não aguentar tanta demanda do trabalho pesado. Era complicado. Eu trabalhava a poder de remédio mesmo. E eu até acredito que eu vinha ter uma disfunção de pressão arterial devido ao excesso de anti-inflamatórios que eu usei na época. Foi complicado. Você ter que se medicar para poder conseguir desempenhar o seu trabalho. Mas que era a única opção que eu tinha na época. Foi nessa hora que eu entendi que o que está ruim sempre pode piorar. Porque a qualquer momento minha mãe poderia ficar impossibilitada de fazer faxina e assim nem o aluguel do barracão a gente poderia pagar. Eu não poderia me conformar com isso. Hoje, está muito claro para mim que o ponto de virada na vida de qualquer pessoa é o inconformismo. Quando isso acontece, a pessoa se transforma. E é importante que você entenda que o inconformismo não é apenas rejeitar o status quo. É sobre acreditar na sua capacidade de construir o seu próprio destino. Acreditar em si, mesmo quando todos duvidam. No mundo de hoje, onde somos bombardeados pela ideia do sistema de que devemos seguir um caminho de estudar, conseguir um emprego mediano e viver uma vida cinza mais ou menos, se conformar a isso é um ato de coragem. Lembre-se, o sistema educacional não foi construído para formar pessoas livres. E não há como ter abundância sem ter liberdade. E não há como ter liberdade sem se conformar. Depois de despertar para isso, sua vida muda de direção e você passa a agir sobre a influência das 4 forças do despertar. A primeira dessas forças é a mentalidade abundante. Ela é crucial para o sucesso, não apenas no mundo digital, mas em qualquer área da sua vida. A mentalidade escassa enxerga desafios como barreiras. Já a mentalidade abundante os vê como oportunidade de crescimento e aprendizado. Você tá acreditando nisso? Essas coisas só acontecem na internet. Para de fantasiar o mundo real. Você sabe que não consegue, sabe que é um fracassado. Eu tô aqui pra garantir que você nunca vai sair dessa mentira que você vive. O sistema vai usar todas as armas que tem para que você se conforme, mas ele nunca vai parar o inconformado. Porque
porque os inconformados não terceirizam a responsabilidade. Enquanto eu culpava os outros, a minha vida só piorava. Mas a verdade é que ninguém ia resolver o meu problema. Quando eu entendi isso, que a escassez ou a abundância só dependiam de mim, a minha vida mudou. A autorresponsabilidade é uma das principais características da mentalidade abundante. Se era dinheiro que iria resolver meu problema, era eu que teria que correr atrás. Então, peguei a única grana que eu tinha nessa época e comprei os ingredientes para fazer um bolo de cenoura. E assim comecei a vender bolo de cenoura na escola. Eu me surpreendi porque foi muito fácil vender os bolos. E na minha primeira experiência como empresário, eu aprendi uma lição muito importante. O segredo das vendas é um bom produto. Afinal, que criança que não quer se encher de açúcar antes do almoço, né? A sensação de ter triplicado o investimento foi uma das melhores coisas que eu senti. Mas quando eu fiz as contas, vi que se eu vendesse bolo na escola todos os dias, eu lucraria R$600 no mês. E como eu sabia que R$600 por mês não resolveriam o meu problema, coloquei em prática o que eu aprendi com um dos empresários mais ricos do Brasil. E ele diz o seguinte: sonhe grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Coloca aí no chat, nos comentários, qual que é o seu sonho grande. Desde que eu entrei em ação, meu sonho grande foi tirar minha mãe da faxina, comprar o meu Corvette e viver a vida abundante. Só que para isso acontecer, eu precisava de um plano. E o meu plano começou como o de qualquer pessoa nas minhas condições. Eu me tornei obcecado, passei a investir todo o meu tempo livre, elaborando um plano que iria realizar esse meu sonho grande. Eu defini 3 diretrizes para esse plano. Primeiro, eu precisava de velocidade. Como minha mãe poderia ficar incapacitada para trabalhar por conta das dores e das contas de casa que estavam cada vez mais se acumulando, eu precisava fazer grana e precisava fazer grana rápido. Também precisava ser barato, porque o meu capital inicial era de R$0. E terceiro, precisava ser algo seguro. Eu queria algo honesto e que fosse o início de um negócio multimilionário. Não queria lidar com nenhum tipo de falcatrua ou qualquer coisa do tipo. Enquanto eu não encontrasse nada que se adequasse ao meu plano, eu ia continuar procurando. E depois de algumas centenas de horas dedicadas a procurar de fato esse negócio, eu o encontrei. Eu iria montar um e-commerce e vender produtos físicos sem precisar de investir em estoque. Nesse modelo, você monta uma loja online, o cliente faz a compra na sua loja e quem entrega o produto para ele é o seu fornecedor. Para quem não sabe, basicamente, você vai ser apenas um intermediário. Quando eu parei para analisar, era um grande negócio, porque eu estaria dentro do mercado de e-commerce, lojas virtuais. E hoje em dia, mais da metade das pessoas não compram mais em lojas físicas, elas preferem lojas virtuais. O e-commerce, para quem não sabe, é um negócio trilionário que até 2027 vai movimentar mais de 9 trilhões de dólares por ano. Com esse modelo eu poderia ganhar grana nesse mercado trilionário mesmo começando sem nenhuma experiência no digital. As 3 diretrizes de rápido, barato e seguro estavam completas. Seria burrice eu ficar de fora desse mercado. Eu tinha convicção que era possível eu fazer o meu primeiro milhão em menos de um ano. Mas quando eu comecei, as coisas eram bem diferentes do que é hoje em dia. Não dava, por exemplo, para começar sem investimento. Quando eu descobri que eu poderia montar uma loja online de dentro da minha casa, com pouquíssimo dinheiro, os meus olhos brilharam. Hoje em dia, para você montar uma loja online, você não precisa entender de programação, de design, nada disso. Com certeza, sua avó consegue montar uma loja hoje em dia. E por mais que naquela época eles cobravam $29, eu não tinha esse dinheiro. E foi meu irmão que emprestou do cartão dele R$160 para que eu começasse o meu negócio virtual. Eu tinha menos de 30 dias para começar a vender e devolver o dinheiro para ele. Nas vendas online existem 2 maneiras de levar clientes à loja. A primeira delas é por meio de estratégias de tráfego gratuito. A segunda é por meio de tráfego pago, quando você anuncia no Instagram, no Google, no TikTok e gasta alguns centavos para que cada cliente visite sua loja. Inclusive, no 3º episódio, que estreia na sexta-feira, 20 horas, eu vou te ensinar estratégias de tráfego gratuito que podem colocar R$10 mil no seu bolso nos próximos 90 dias. Como eu gostava muito de jogar videogame e um dos jogos que eu mais jogava era o Fortnite, eu decidi começar minha loja vendendo luminárias dos personagens do jogo. A minha estratégia foi abordar influenciadores que falavam de Fortnite e oferecer a eles parcerias. Eles iriam divulgar o link da minha loja e a cada unidade vendida eles ganhariam 15 a 20% do valor. Eu fiz tudo isso sozinho aos 15 anos de idade. No anúncio em que eu divulgava seu luminário, eu tive a brilhante ideia de narrá-lo. Só que o microfone era tão ferrado, e eu, por ser tão jovem, tinha uma voz de criança, que eu tive que passar vários plugins e programas para engrossar a voz e deixar ela mais clara.
Eu vendi a luminária na minha loja por R$ 109,90. Ela custava R$ 30 no fornecedor e eu tinha que dar R$ 20 ao influenciador. No final, cada venda gerava R$ 60 de lucro. Depois de executar o plano, eu fiquei sonhando acordado. Fazer a primeira venda online foi ainda melhor do que triplicar a grana do bolo de cenoura. Diferente das vendas físicas, com as vendas online você ganha dinheiro dormindo. E o plano estava dando certo. Quando o cartão do meu irmão venceu, eu já tinha feito quase R$2.000 de lucro. Pude até voltar a fazer coisas que eu fazia na minha vida anterior. Era hora de dar o próximo passo do plano, o tráfego pago. Se tudo continuasse dando certo, em mais 2 meses eu estaria faturando R$100.000 por mês e minha mãe jamais precisaria fazer outra faxina. Mas deu tudo errado. Eu achava que com tráfego pago seria fácil como foi no tráfego gratuito, mas eu estava iludido. Depois de ter transformado R$160 em quase R$2.000 de lucro em menos de 2 meses, eu cometi o erro mais comum dos iniciantes. Eu achei que sabia de tudo, mas eu estava enganado e acabei me culpando demais. Com apenas R$500 eu teria pago todas as contas de casa, só que eu perdi tudo, mais rápido do que eu poderia imaginar. Nesse momento eu tive vontade de desistir. Eu poderia aceitar a derrota e concordar com aqueles que diziam que eu não era capaz. Ou eu poderia recomeçar do zero. E como um inconformado não desiste jamais, eu desfiz da única coisa de valor que eu tinha: o meu Xbox. Eu vi que ele realmente estava levando a coisa a sério quando ele chegou pra mim e falou assim: mãe, eu vou vender meu videogame, porque eu tô precisando de dinheiro e eu não tenho e eu vou fazer dinheiro com ele. Então assim, eu me assustei com essa decisão dele, porque era algo que ele sempre gostou e gostava muito. Era o único entretenimento que ele tinha naquela época, naquela fase da vida da gente. Vender o meu Xbox teve um peso simbólico. Como diz o ditado, crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Eu vendi o Xbox por R$1.000 e esse dinheiro me colocou de volta no jogo. Eu subi novas campanhas, dessa vez eu fiz tudo perfeito. Passei uma semana fazendo os anúncios da campanha, nada poderia dar errado e logo eu iria recuperar os meus R$2.000. Eu coloquei a grana pra rodar e depois de 15 dias, você já deve ter imaginado o que aconteceu, né? Eu perdi tudo. Em 2 semanas, o dinheiro do Xbox virou fumaça. Diante da nova derrota, eu poderia concordar com o que todos diziam, que eu não era capaz. Só que eu não ia desistir. Eu tinha um motivo forte, eu tinha um sonho grande que me fazia entrar em ação. Essa nova derrota fez com que eu conhecesse a segunda força dos inconformados. Eu já sabia que era possível ganhar muita grana vendendo produtos físicos online. Na real, o que me faltava era conhecimento. Nessa época eu estava totalmente desfocado da escola. Eu tinha perdido completamente o interesse nela e a via como perda de tempo. Eu sabia que nada que eu aprendesse na escola me levaria ao meu objetivo, ainda mais na velocidade que eu precisava. Porque a qualquer momento, minha mãe com suas dores crônicas poderia parar de trabalhar e a gente iria começar a passar fome em casa. Além de perder tempo estudando matérias sem sentido, todos ao redor pareciam torcer contra mim. Se eu usasse o tempo da escola para buscar um conhecimento que de fato iria me ajudar a conquistar a vida que eu queria, seria muito mais fácil. Então eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu decidi largar a escola e a única maneira de eu fazer isso era falando com os meus pais. Nós tava jantando e ele falou: eu vou parar de estudar. Eu falei: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí foi aquela briga, né? Você não vai parar de estudar, não quer que você pare de estudar. Eu tenho que mercado digital, não sei o que. Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu paguei seu estudo, foi caro, não foi barato. Todo mundo, absolutamente todo mundo quis fazer eu desistir dessa ideia. Os professores, a coordenadora, o diretor, os meus pais, os meus colegas, todo mundo. O conselho tutelar veio atrás. Por que ele tinha parado de estudar? Eu falo porque literalmente isso aconteceu. Vou pegar meu telefone aqui, eu tenho uma conversa de 12 de dezembro de 2019. Essa conversa eu gravei porque eu queria deixar registrado que as coisas de fato mudariam. Dá uma olhada. Esse era o grupo da minha sala. E um colega de classe pergunta: Iago, você vai parar de estudar? Eu falo: sim, vou fazer supletivo. Não tem sentido, tô cheio de projetos milionários, mas a escola me limitava muito. Ele: não, ótima escolha, kkkkkk, a escola atrapalha demais. E vem aqui a Laís, que era uma menina que eu gostava na época, mandando a figurinha: falou pouco, mas falou bosta. E a galera rindo. E eu tentando argumentar alguma coisa sobre quem tá preso no sistema.
falando qual que é o sentido de alguém me ensinar algo e eu ganho mais do que ela. Com 15 anos apenas, dentro da minha casa, mandando aqui o salário do professor. Vou fingir que não li isso. Olha o que ele tá falando, não dá. E aí é que a galera começa a rir e tal. Com certeza, quando você for tentar sair do sistema, for questionar o status quo, vão fazer isso com você. Seja seus pais, seus colegas, familiares, cara, isso vai acontecer. E aqui falaram, Yagor vai ganhar dinheiro com comédia. Eu falei assim, rapaziada, cada um tem a sua visão. Eu respeito as suas, mas não concordo nem um pouco. Sempre tentei pensar fora da caixa e sair do padrão. KKKKKKKK. Eu retrucando aqui, 5 anos em uma faculdade e ensino a ser desempregado. Ai ai. E o engraçado, pessoal, é que essa mesma pessoa que falou que eu iria trabalhar com comédia tinha um primo que trabalhava com o mercado digital. Ele era jovem e tinha feito mais de 800 mil reais. Ainda assim, ele estava cego sobre o sistema. Eu comentei aqui. Seu primo que saiu da escola fez mais de 800 mil, tá perto do 1 milhão. No final, eu só falo, tá bom, vou voltar ao meu trabalho. Isso era 1h da manhã. O que vocês acham que eu tava fazendo nesse momento? Trabalhando. Lembrem dessa conversa daqui a 10 anos. E pra isso, não precisou nem de 10. E lembrando, não quero incentivar ninguém aqui a sair da escola. Essa foi uma decisão minha, onde eu fui autorresponsável por assumir as consequências dela. Depois de ter feito isso, eu usei todo o meu tempo livre para estudar sobre o mercado digital. Foram literalmente centenas de horas. Eu virava noite atrás de noite. 16 horas por dia, todo dia. E foi a busca do conhecimento que me levou à terceira força do despertar, que é a conexão. Com as pessoas certas ao seu lado, você tem atalhos e poupa tempo aproveitando a experiência de quem já trilhou o caminho. Um grande amigo do meu pai quis me conhecer, interessado pela minha história. O Cláudio era um empresário muito bem sucedido, que também havia largado a escola. Ele me ajudou muito. Ele sabia muito sobre negócios e acabou se tornando uma espécie de mentor. A experiência dele fez eu enxergar que o problema, na real, não era o tráfego pago como eu imaginava. Era o produto. Eu jamais ficaria milionário vendendo uma luminária de Fortnite. Eu precisava de um produto com potencial milionário. E a verdade é que nas vendas online, todo mundo está a um produto de distância do seu primeiro milhão. Inclusive, no próximo episódio do Despertar, na quarta-feira, eu vou revelar como você pode encontrar o seu próprio produto milionário. Mas é importante que você saiba que não será fácil. Tirando um amigo do meu pai, absolutamente ninguém acreditava que eu fosse capaz. E é bem provável, como eu comentei, que você também passe por isso. Mas com as 4 forças do Despertar, você se torna imbatível. E talvez a essa altura você deve estar se perguntando qual que é a última força. E eu te respondo. A 4ª força é a ação. Desde o momento que me tornei um inconformado, eu entrei em ação para resolver o problema. Tudo que você aprenderá ao longo do Despertar, sem ação, é absolutamente inútil. Com ela, é o passaporte para a vida abundante. E depois de colocar em ação todo o conhecimento adquirido em busca de um produto com potencial milionário, eu precisava desabafar. Imagina a pressão psicológica de um menino que estava sozinho, com 15 anos, que havia acabado de largar a escola e assumido toda a responsabilidade. A minha mãe estava com dores no corpo inteiro e podendo ficar incapacitada de trabalhar a qualquer momento. Eu tinha medo de passar fome e eu tinha acabado de perder o meu Xbox e ninguém estava comigo nessa época. Por isso, eu mandei um e-mail para mim mesmo, desabafando. O título desse e-mail é Quando Eu Ficar Rico. E a intenção dele era que eu abrisse-o apenas quando eu fizesse o meu primeiro milhão. Olha como que foi esse e-mail. Hoje, dia 11 de janeiro de 2020, estou trabalhando nos criativos de um novo produto para teste. Sinceramente, o drop tá me desgastando bastante. Eu não tenho tempo nem pra mim. Facebook bloqueou minha conta e daqui a 15 dias chega a fatura do cartão do meu irmão. E eu não tenho muita grana pra pagar. As coisas estão se apertando. Minha mãe, trabalhando muito, com muitas dores em seu corpo, faxina, garçonete, etc. Quero dar o melhor pra ela e pra mim. Não tenho muitas coisas em casa sobrando. Apenas o básico e ainda assim, dado pela minha tia. Mas eu sei que tudo isso vai passar e que os meus objetivos vão se concretizar. Agradeço a Deus por tudo isso mesmo sem ter nada hoje. Após subir, não devo me esquecer de agradecer as pessoas que me ajudaram a chegar onde estou. São elas, meu pai mesmo desacreditando de tudo, meu irmão, um primo meu, minha tia e o Cláudio. Até lá, eu do futuro. Vou voltar aqui daqui a alguns meses. E lembre-se, você é o mesmo garoto que queria catar latinhas para comprar KD.bin e prometeu aposentar a mãe. Você é uma inspiração para muitos. Segue e vai pra cima, como você sempre fez. Guerreiro. Arrepia, velho, nesse e-mail. Eu mandei aquele e-mail pra mim mesmo e eu não sabia, mas depois daquela noite minha vida nunca mais seria a mesma.
eu havia saído da escola e investido tudo o que eu tinha e o que eu não tinha dentro desse negócio. Como eu não tinha dinheiro, eu tive que pegar de novo o cartão da minha irmã emprestado. Eu pedi pra ele R$200 e ele disse que seria a última vez que iria me emprestar o cartão de crédito. Então essa era de fato a minha última chance. Eu tinha apenas 15 anos e o meu negócio online começou a acontecer. Eu testei alguns produtos com potencial milionário até que um deles foi de fato vencedor. No primeiro dia testando esse produto, eu coloquei os R$200 e voltaram 2.000. No começo eu estava meio cético, não havia caído a ficha que eu tinha encontrado de fato um produto milionário. No outro dia, eu coloquei mais R$500 e voltaram quase 5.000. Nessa mesma semana, eu vendi mais ou menos uns R$30.000. Na outra, foram mais de R$80.000. Pouco tempo depois de largar a escola, com 15 anos ainda, eu já estava ganhando mais do que médicos, advogados e juízes, fazendo tudo de dentro do meu quarto, sendo o meu próprio chefe. A primeira coisa que eu fiz com essa grana foi pagar as contas de casa. A segunda, tirar minha mãe da faxina, para sempre. Comecei a entender o que era abundância de verdade. Coloquei minha mãe no lugar onde ela merecia estar. Menos de 9 meses depois de eu começar, com aqueles R$160 emprestados no cartão de crédito do meu irmão, eu já havia vendido mais de 1 milhão. Depois disso, eu comecei a de fato construir um negócio e uma empresa sólida. Depois do primeiro milhão, o segundo é inevitável. Foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo. E cá estamos hoje, com mais de 60 milhões através do mercado digital. Eu não tinha nem 18 anos quando eu comprei a minha primeira Mercedes. Aos 19, já dei um carro de mais de 200 mil para minha mãe e uma casa de 1,5 milhão para meu pai. Mas acredite, uma das melhores coisas que eu fiz foi recomprar o meu Xbox. E claro que eu realizei meu sonho de criança, de comprar o Corvette. E eu comprei à vista no Pix. 0 km. O que você acabou de ver agora são as 4 forças do despertar. Como elas são capazes de levar qualquer pessoa da vida escassa à vida abundante em pouco tempo. No próximo episódio, na quarta-feira, às 20 horas, você vai conhecer o primeiro passo da Fórmula 100K e as 3 características secretas que compõem todo o produto milionário. Eu aprendi essas 3 características para encontrar o meu primeiro produto. Você vai conhecer também a estratégia utilizada há mais de 100 anos pelos publicitários americanos para fazer as pessoas pagarem R$100 num produto que custa menos de 5. No próximo episódio eu recomendo você pegar papel e caneta, porque de fato o nível de conhecimento que será entregue é grande. E agora, para você ter acesso ao material complementar desse episódio, você precisa ir no meu Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, @Iago, e comentar no último Reels, na última postagem que eu fiz. #inconformado. Fazendo isso, eu vou te enviar no seu privado, no seu direct, o material complementar desse episódio. Lá eu coloquei todo o conhecimento apresentado dentro desse episódio, além de várias informações necessárias para você conseguir despertar e sair do sistema ainda em 2024. Eu fiz isso para que você realmente preste atenção nos episódios e não precise ficar tanto tempo anotando. Espero que você tenha gostado do primeiro episódio do Despertar. Lembre-se, um produto pode mudar sua vida. E no próximo episódio eu vou te mostrar como Você vai cair nessa conversa? Você realmente acredita que é capaz de ter uma vida abundante? Você não é. Você sabe que não é um bom negócio se rebelar contra mim. Esqueça, você será muito mais feliz se me obedecer. Eu vou te dar um emprego, um patrão. Você não precisa de abundância. Não vai fazer, você precisa de mim.